As logomarcas UFPR, PROEC e Musa. À esquerda da tela, o desenho de um monitor onde eles falam. As pessoas têm que perder o receio de Lúcia entrar no Cassilo museu, Malucelli, porque eles diretora acham que solar do Rosário. eu não entendo de arte, eu não posso entrar no museu. O museu é um lugar para pessoas chique, o museu é um lugar para pessoas estudadas. Isso não é uma verdade. O museu, ele é um lugar que tem que ser visitado por todo 5 mundo. pinturas do acervo do Musa, obra que retrata o prédio histórico da UFPR. #WebMusa. Episódio 4. Democratização do acesso aos museus. Lúcia Cassilo Malucelli, diretora solar do Rosário. Hoje em dia já melhorou muito no Brasil, né? Esse negócio de levar as escolas nos museus, e as crianças levam isso para casa e acabam criando o desejo dos pais. Mas realmente, como atingir essa população de que qualquer um pode ir ao museu, qualquer um é bem-vindo, e você não precisa conhecer ou entender. Quanto mais você visitar, mais você vai absorver conhecimento. E você não precisa ser um estudioso ou um conhecedor. O museu, ele é um espaço que tem que ser democrático, para qualquer pessoa poder visitar. Gabriela Aidar, coordenadora de programas educativos da Pinacoteca de São Paulo. Tem a ver com a possibilidade de promoção dos direitos culturais da população. 12 pessoas de diversas idades e etnias. Algumas pesquisas de público de museus que foram feitas a nível nacional, às vezes até mesmo regional ou institucional, nos museus brasileiros, a gente vê que tem um padrão de perfil. As imagens trocam de lugar. Museus que é muito específico. São basicamente 5 pessoas rostos se jovens juntam de no alta centro. escolaridade e renda. Então, a gente dialoga espontaneamente com uma parcela muito específica e privilegiada da população brasileira. Então, pensar em ações ligadas à democratização do acesso tem a ver com alargar As imagens esse perfil formam de visitantes um único rosto dos museus, ou miscigenado. tentar diversificá-los. E aí, como a gente pode fazer isso, né? Na verdade, eliminando ou minimizando as barreiras de acesso às nossas instituições. E aí, essas barreiras são inúmeras e muito variadas, desde aquelas ligadas a questões mais tangíveis, físicas ou financeiras, até outras de caráter mais subjetivo e material, como barreiras de caráter cognitivo, de caráter sensorial, de caráter atitudinal ou afetivo e também barreiras culturais. Ônibus Museu, Solar do Rosário. O projeto do Ônibus Museu é um sonho muito antigo. E nesses anos todos, por mais que o Solar do Rosário esteja no centro da cidade, de fácil acesso, a gente sempre achou que a gente precisava fazer mais. Então, a ideia era como levar cultura, como levar arte para fora do centro, para toda a cidade. A gente já foi nas 10 regionais de Curitiba, né? Foi em mais de 90 bairros. Mapa na tela. Eu acredito que fomos em todos os parques Ícones da cidade. de localização surgem. Praças, festas de comunidade, fora as escolas, né? Já fomos na PAI. Tudo que nos pedem e nós conseguimos encaixar na agenda, a gente leva o ônibus museu. Verdadeiramente ele é um museu, ele é um ônibus, é um ligeirinho adaptado. Então ele tem toda uma parte virtual dentro, mas tem peças de museu. Crianças com tablets. O público-alvo realmente eram crianças de escola municipal. Com óculos VR. Né? O projeto começou com essa ideia. Mensagens virtuais. Levar o ônibus museu em horários contraturno de escola para não atrapalhar o currículo escolar. Mas o sucesso começou a ficar tão grande que as pessoas começaram a pedir, mas eu também quero conhecer o ônibus museu. Por que só para as crianças? E por que só escola pública? Claro, a gente sabe que essas pessoas têm menos acesso, mas um dia eu ouvi, todas as crianças têm direito. Eu falei, é verdade, todas as crianças têm direito, mas nesse caso a prioridade é a escola pública. Então as pessoas começaram a se interessar, como é que eu posso ver esse ônibus? Por isso que a gente começou a ir em alguns eventos da cidade, na Rua 15, no passeio público, Animação nos parques. do ônibus em movimento. Então foi pedido mesmo assim da comunidade. Eu acho que as crianças, quando elas enxergam que a arte, que a cultura pode ser um trabalho, porque é muito distante do mundo delas, né? 2 crianças elas erguem falam, o braço. Vocês têm o melhor trabalho Sobre a cabeça, do mundo. balões de perguntas. Então eu posso trabalhar com isso, eu posso ser artista, eu posso trabalhar no museu. Então, assim, quem faz a mediação entre as crianças e as peças do museu, enfim, todas as atividades, são estudantes e formandos de artes visuais e história. 2 estudantes adultos então, em frente às crianças. As crianças conseguem enxergar que eles podem estudar artes, que eles podem estudar história, patrimônio, e eles podem ter um mundo diferente do que eles talvez nunca tenham visto. A gente fala muito da história de Curitiba, a formação de Curitiba,
A gente tem quebra-cabeça digital, onde eles montam o bairro deles, para eles se situarem na cidade. Sequência de imagens. A gente tem uma parte de arte urbana, para eles entenderem a diferença entre pichação e arte urbana, que é bonito, sim, fazer arte em muro, mas quando autorizado. A gente tem óculos virtuais, que as crianças passeiam pelos museus do mundo. A gente tem 3 tablets. Um visita o MON, que é o Museu Oscar Niemeyer, o outro visita o MUMA, que é o Museu do Portão. Crianças e com outro tablet. visita o Museu Paranaense. Então, a gente tem 3 visitas virtuais em museus de Curitiba. Exposição. E lá atrás, a gente tem o mini museu, como a gente chama. É um expositor que tem obras de arte do Poti. Coleções. Que tem obras do Rogério Dias, artistas de Curitiba. A gente tem uma gaveta com a coleção de Bala Zequinha. A gente tem uma coleção de moedas, para as crianças entendam como é que se começa uma coleção, como é que um museu se forma, que o museu tem várias, não é só quadro, né? Existem museus de várias áreas. E tem uma coisa muito legal no Ônibus Museu, que é uma coisa bem gostosa, que a gente fez um rap história de Curitiba. É um rap, que a gente achou que esse ritmo e as crianças iam curtir, feito todo com animação, que conta a história da formação da cidade. Montanhas e muitas araucárias, animais selvagens. Já habitavam animais de um período muito antigo e a ciência hoje tem dito. Extramuros, Pinacoteca de São Paulo. Então, essa ação Extramuros, como o próprio nome diz, ela é uma ação educativa da Pinacoteca, mas que acontece fora do edifício da Pinacoteca. E ela surgiu de um desejo nosso de estreitar as nossas relações, vínculos e ações educativas com um perfil muito específico de população em situação de vulnerabilidade social, que é a população de adultos em situação de rua do entorno do museu. Para quem não conhece a Pinacoteca está numa região central da cidade de São Paulo, uma região que tem muita população em situação de rua. Então, imagens de moradores de rua. Muito difícil e incômodo essa descontinuidade entre o que acontecia dentro e fora do museu. Então, é uma tentativa, o objetivo inicial é promover essas pontes, tornar o museu mais permeável a esses grupos e estreitar as relações com esses grupos que são geograficamente próximos a nós, mas socialmente distantes. No caso dessa ação, a gente tem uma parceria com 2 instituições vizinhas à Pinacoteca, que são instituições de assistência social e que trabalham com população em situação de rua do centro. Então, a gente tem essa parceria com elas e organiza oficinas de experimentação plástica semanais. Então, tem uma equipe da Pinacoteca que vai semanalmente para essas 2 instituições e ministra essas oficinas de experimentação plástica. E a cada mês e meio, 2 meses, os grupos fazem visitas educativas às exposições do museu que se relacionem com os temas que eles estão trabalhando nas oficinas. As oficinas, elas dão ênfase às técnicas gráficas e particularmente à xilogravura, que é a gravura em madeira. Por quê? A gente queria, desde o começo, dialogar com os repertórios culturais desses grupos. E como a gente sabe que uma boa parte da população migrante de São Paulo, esteja ela em situação de rua ou não, Mapa do Brasil. É de pessoas que vêm de estados do Nordeste. Da a gente rota. pensa muito nessa relação com a literatura de cordel, livretos na estante, que tradicionalmente ilustram os folhetos de cordel. E a gente pensou também que a xilogravura é uma linguagem artística que utiliza materiais e ferramentas muito próximas do cotidiano, por exemplo, de alguém que já tivesse trabalhado na construção civil, formão e martelo, com marcenaria, com carpintaria. Então, é muito uma tentativa de se aproximar dos repertórios dos educandos, nesse caso. Uma coisa que é importante também dizer da estrutura do projeto é que a cada ano a gente gera alguns produtos materiais. Então, por exemplo, teve ano que a gente já fez exposições na Pinacoteca com resultados dos trabalhos, ou a gente fez exposições itinerantes pelo litoral interior de São Paulo, ou a gente faz publicações com a produção deles, ou publicações de caráter mais avaliativo. Sequência de imagens, interior do museu. A gente já fez cartazes lambi-lambis, tecidos impressos em xilogravura. Fachada do prédio. É um projeto muito longevo, ele é muito antigo, então ele tem uma série de desdobramentos. Os resultados que são mais caros para a gente, eles têm a ver com aspectos mais ligados à subjetividade dos participantes, né? Então, por exemplo, aspectos ligados ao seu autofortalecimento pessoal, à sua possibilidade de sociabilização, de expressão, de autoconhecimento, de se sentir mais confiante, de conseguir se organizar para estruturar um novo projeto de vida. Quer dizer, são muito variados os impactos que vai ter em cada uma das pessoas, né? E uma outra questão que eu acho fundamental também
é que com essas produções de exposições ou publicações, de alguma maneira o museu oferece um espaço de escuta e de legitimidade social positiva para esses grupos, que são grupos que são alvos de uma série de estigmas sociais, de uma série de invisibilidade. Então, de alguma maneira, o museu está oferecendo um espaço que é de legitimidade e visibilidade positiva para esses grupos, que eu considero fundamental também como uma função social do museu também, né? Que não é só legitimar os discursos hegemônicos ou de artistas consagrados, mas também abrir seus espaços para mostrar a produção e as identidades de outros grupos menos hegemônicos da nossa sociedade. Eu bato muito na tecla que a história, a gente está fazendo história hoje e é importante a gente conhecer a nossa história, de onde a gente veio. E tudo isso é contado através da arte, das pinturas, esculturas, literatura, enfim, a cultura ela é primordial para a vida. As necessidades de caráter simbólico e subjetiva são comuns a todos nós. E todos têm direito a ter esse tipo de oportunidade também, né? E tem a ver com o que a gente começou falando dos direitos culturais. Democratizar o acesso aos museus é também pensar em ações de acessibilidade para pessoas com alguma deficiência. Esse é o assunto do próximo episódio do Webmusa, não perca. Audiodescrição, roteiro e narração Raquel Carissimi. Consultoria Luiz Gustavo Moreira de Andrade.